E aí, fala galera, beleza? Matheus Silva aqui na área. Gente, eu quero fazer esse vídeo e ele é o seguinte, velho. Literalmente, eu vou falar um pouco sobre o que eu acho a respeito da ideia do Monark e de tudo que aconteceu. Eu não ia fazer vídeo, não ia falar nada, mas ontem eu entrei num debate com um colega meu de serviço, com o Felipe, e ele disse que assim, cara, a gente não tem que se omitir. Quando um cara desses levanta a voz, a gente tem que levantar a voz também. E aí eu falei assim, Felipe, eu não me surpreendo em nada do que o Monark fala, porque o Monark é esse cara. O Monark é o cara que tá sempre chapado, fumando maconha, é o cara que tá sempre tomando uns goró, tá sempre bêbado. Eu acho errado, mas cada um faz o que quer da sua vida. E eu disse que eu não ia comprar isso, eu não ia falar nada sobre isso. Aí de noite, eu conversando com o meu compadre no WhatsApp, o Kleber, ele falou, porque o Monark, esse maldito, esse não sei o que. Cara, não tirei a razão dele em momento nenhum pela raiva dele. E disse pro Kleber, eu também não vou, eu disse a mesma coisa. E aí eu faço parte da Cabine do Tempo, podcast, toda terça-feira e toda quarta-feira nos feeds de agregadores, ali nos agregadores de podcast e tal. E a gente tem um grupo da Cabine do Tempo lá que começou uma discussão que chegou a um ponto que eu não consegui mais acompanhar, eu parei, eu também não tomei parte. Até então eu não tinha tomado parte em nada disso. E eu fiquei pensando no que o Felipe me falou. Que não, cara, se a gente tem um mínimo de voz, a gente tem que falar, a gente tem que tomar parte. Tem sim que defender ideias, né? Aí eu assisti um vídeo do Monark dizendo que ia embora do Flow. E o Igor dizendo, vou pagar a parte dele, ele vai embora e tal. São questões jurídicas que terem que serem vistas e tal. E ele disse, e o Monark disse mais uma vez, gente, eu não sou nazista, eu sou contra e tal. Eles trouxeram um cientista político lá, um cara que entende muito, um cara que tem as origens dele nessa vertente, porque o avô dele é um sobrevivente da Segunda Guerra, é um refugiado lá do Holocausto, quase morreu, ele conta a história do avô dele. Ele explica as ideias, ele explica os conceitos e tal. E, cara, o que eu acho que tem que se dizer é o seguinte: eu acredito muito que o Monark não é nazista. Eu acredito que o Monark, ele não é esse cara que pintaram assim. O que o Monark fez foi, dentro da democracia, querer dar voz para todo mundo. A ideia dele foi a seguinte: se todo mundo tem direito a ter voz, por que os nazistas não podem ter voz? Os nazistas têm que ter voz também. A gente vive numa democracia, vive num país livre e tal, blá, blá, blá. Eu acho que foi isso que ele quis falar. Só que a ideia toda dele é errada pelo seguinte, porque a gente tem que entender que na história, Hitler e a Alemanha nazista só subiram ao poder através da democracia. O partido nazista foi eleito na Alemanha lá no final dos anos, no início dos anos 30, pela maioria. A maioria quis os nazistas. E aí começou a se implantar essas ideias de nazismo, da supremacia branca, da raça ariana. E aconteceu tudo o que aconteceu. Tudo que a gente viu, tudo que a história nos mostra. Esse genocídio, todas essas mortes, todas essas loucuras. Uma guerra. A gente viveu uma guerra através de uma ideia de um doente. Hitler era um louco, um doente. A gente tem vários livros, tem várias passagens que mostram, que falam da infância, que falam dos pais, que falam de como ele foi mal influenciado pelas pessoas na volta dele. Isso não exime ele de ser o doente que ele foi e o louco que ele foi. Porque o cara com o mínimo de noção não teria essas ideias. Porque tá mais do que provado hoje que raça não determina quem tu é. Não é porque tu é negro que tu é bandido. Não é porque tu é lá de uma outra etnia que tu é rico. Não é porque tu é branco que tu é bandido também, entendeu? Então, a raça, ela não pode e ela não determina quem tu é aqui. Ela nunca vai fazer isso contigo. O que vai determinar quem tu é aqui é a tua cabeça. São os teus ideais, são os teus aprendizados, são os teus ensinamentos. E Hitler era um louco, Hitler era um doente. E aí vocês imaginam que lá nos anos 30, um cara onde a gente não tinha internet, a gente não tinha um telefone,
a gente não tinha uma base gigante de comunicação. O cara conseguiu converter um país inteiro e mais países na volta e conseguiu uma segunda guerra. E por um momento, esse cara quase ganhou a Segunda Guerra Mundial, quase que a Alemanha nazista virou o país referência no mundo, vocês estão entendendo? Agora vocês imaginam nos dias de hoje, a gente dá voz para esses doentes, que nem o monarca ele acha que sim, que todo mundo tem direito à voz através da democracia. A democracia pode, não, a democracia não deve. A democracia ela tem que criar ferramentas e argumentos para acabar com isso de uma vez, porque uma ideia implantada hoje sobre nazismo, ela vai proliferar muito mais do que aconteceu lá na época da Segunda Guerra, pela comunicação que a gente tem, pelo mundo que a gente vive, pela rapidez das coisas. E se nós que acreditamos na liberdade, nós que acreditamos no que é certo, no que é bacana, se nós demos voz a isso, nós vamos ser calados por esses caras. O próprio monarca, em uma outra situação, em outro conceito, se ele vive num governo que é extremamente nazista e ele fala alguma coisa diferente das ideias nazistas, ele teria sido morto. Simples assim. Foi isso que o monarca não entendeu. Ele quis dar voz para esses caras através do processo democrático. E o processo democrático, ele vem nos mostrando há anos que às vezes a gente simplesmente dizer que tá tudo certo, tá tudo bonito, todo mundo junto, vamos, não funciona. E esse caso é um que não funciona. Se nós dermos voz a essa galera, o bagulho vai dar ruim. É lógico que vai dar ruim. Os caras, eles não respeitam. De novo, eles tratam a raça deles como suprema. Cara, por favor, gente, por favor, não pode. Então assim, ó, entendam que o monarca está sendo cancelado por ele ser nazista. Não é por ele ser nazista, é por ele entender que esses caras deveriam ter voz. Esses caras não têm que ter voz, tá? Eu disse que eu não ia falar nada, que eu não ia me meter, que eu não ia cagar regra nem tese nenhuma. Só que assim, apesar do pouco que eu tenho de seguidores nas minhas redes, no meu canal do YouTube, eu tenho pessoas que são fiéis ao que eu posto, ao que eu publico. E eu acho que essas pessoas, elas queriam uma posição, queriam que eu falasse alguma coisa referente a isso. Até porque a gente tem que se posicionar. Porque amanhã ou depois, essas minhas ideias, elas podem ajudar alguém da mínima forma possível. Ou eu posso ter pessoas que me seguem hoje que não concordam e acham que eu tenho um pensamento que é diferente desse. Talvez essas pessoas deixem de me seguir agora. Mas a ideia é essa, velho. A ideia simplesmente é essa. É desta forma, tá? Não pode se dar voz a partido nazista nenhum. Não pode se dar voz a racismo. Não pode se dar voz a preconceito de forma alguma. Esses caras simplesmente têm que serem calados. Eu tive uma conversa nesses tempos e falaram assim pra mim. Hoje, inclusive, a Luana, minha esposa, ela tocou nesse assunto. Ela não falou por mal, ela falou, esses caras têm tudo que morrer. Eu digo, não, esses caras não têm que morrer. Outras pessoas já me falaram isso. Esses caras têm que entender que eles estão errados, eles têm que mudar. O mundo precisa mudar, essa visão tem que mudar. Então esse é o meu posicionamento referente a tudo que o Monark falou, a toda a história do Flow, a tudo que aconteceu e o que vem acontecendo. Hoje ele tá fora, ele vai receber a parte dele em grana lá. Não é pouca grana, não fiquem com pena do Monark. O Monark vai viver muito bem até a terceira, quarta geração da família dele, se ele tiver filho, se ele tiver gerações pra frente, porque ele tem muita grana com o Flow, isso é verdade, tá? Então, gente, muito cuidado com o que vocês falam. A gente tem uma linha de pensamento, é honesto, é bacana, é legal. Agora, antes da gente sair dizendo o que pode e o que não pode, vamos se ater à história, vamos estudar a história, vamos ver o que aconteceu, vamos ver por que hoje a gente está assim. É para isso que existe a história, é para a gente estudar e para a gente entender as coisas que nós e nossos antepassados erraram e corrigir a partir disso. É para isso que serve a história. Tá, galera? Muito obrigado. Desculpa pelo vídeo, foi meio longo aí, mas eu precisava falar tudo isso pra vocês, tá? Fazer aquele jabazinho bom e velho, se inscreve, curte, compartilha e vamos lá. Valeu!